falar sobre captação de recursos, sobre um pouco da minha experiência. Estou há 21 anos já fazendo isso, estou ficando velhinha, né? Mas ainda tenho gás, ainda tenho força cada vez mais, principalmente quando eu vejo projetos incríveis que a sociedade poderia estar usufruindo bastante, melhorando, inclusive a educação e a condição das pessoas, que não tem patrocínio nem apoio. Então, quando eu vejo isso, eu fico meio revoltada, e aí me dá um gás de fazer mais, e fazer mais, e fazer mais, né? Então, espero ter bastante força aí para continuar. Bom, então a gente vai falar de captação de recursos e leis de incentivo, tá? Bom, quem sou eu, né? Eu sou a Fernanda, sou conhecida como DEAR, estou há 21 anos no mercado, comecei, como o Cláudio até falou, a Fernanda foi promotora de vendas da Fundação Abric, né? Eu fui, na verdade, uma captadora de recursos mesmo, né? E na época eu não sabia o que era isso, né? Quando eu fui procurar emprego, eu precisava ganhar dinheiro para fazer faculdade. E aí me falaram, olha, tem um cara de promotora de vendas. Eu falei, nossa, que bonito isso, não? Eu quero ser isso, né? E aí eu fui concorrer à vaga, e aí quando eu entrei na fundação, eu não entendia nada de terceiro setor, como funcionava, enfim. Infelizmente a gente não tem essa cultura ainda aqui no Brasil de todo mundo se interessar por esse ramo, a não ser quando a gente está pondo no currículo, né? E aí eu fui para a fundação, e quando eu entendi que o meu trabalho era meio um Robin Hood, né? Olha, você vai ali, capta o dinheiro, traz, a gente faz o projeto, a gente ajuda as pessoas. Eu falei, nossa, ainda eu vou ganhar para isso? Caramba, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui, né? Fui trabalhar. E aí me colocaram numa mesa, me deram um computador bem velhinho, né? Me deram uma lista telefônica, um telefone, e falaram, ó, pode começar. Eu falei, ah, tá, mas o que eu faço com isso? Né? Não, pega a lista, olha os anúncios, né? Quem anuncia a página inteira tem mais dinheiro, vai ligando e vai pedindo. Gente, juro, a palavra pedir para mim hoje me dá arrepio, né? Eu não vou pedir nada, eu sou mendigo, né? E aí eu falei, Jesus, tá bom, vamos começar, força e fé e coragem, meu lema, né? Força, fé e coragem, tá bom, vamos lá. Peguei o telefone e falei, pô, Coca-Cola, né? Anúncio grande, falei, vou ligar na Coca-Cola, né? Liguei na Coca-Cola e atendeu a estagiária, né? A Valéria, na verdade não foi a estagiária, foi a telefonista na época. E aí ela falou assim, a senhora quer falar com quem? Eu falei, não, eu quero falar com marketing, né? A marketing, a senhora sabe o nome de alguém? Eu falei, não, mas se você passar, vou saber, né? E aí ela falou, mas querida, veja, para você ter um nome dos nossos executivos, você precisa, naquela época, né? Isso tem 21 anos, você precisa nos passar um fax, dizendo para que você quer o nome deles. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Tá todo mundo protegido, tem um muro ali, né? Eu falei, tá bom. Fui lá fiz o meu fax bonitinho, não sabia passar fax na época, né? O chefe me ensinou. Fui lá, passei o fax, depois de umas 3 semanas me ligou a Heloísa, estagiária do marketing. Tá? Não desprezem os estagiários, tá? Hoje ela é vice-presidente de marketing do JP Morgan, né? E até hoje a gente se fala. E aí, vamos lá para a estagiária do marketing. Oi, tudo bem? Então, sabe o que é? Na época não tinha treinamento, também não sabia como pedir, né? Então, oi, tudo bem? Como vai? Meu nome é Fernanda, né? Eu sou aqui da Fundação Abric. Eu estou ligando, claro que eu estou ligando, né? Eu estou ligando para pedir uma doação pelas crianças, trabalho escravo, carvoaria, salina, e nanana. E a menina me ouviu, mesmo ruim assim, né? Ela me ouviu, passou o assunto internamente. Depois de 6 meses, a gerente me ligou e falou, vem conversar com a gente, traz um material. Levei o material, e conversa vai, conversa vem. Depois de 9 meses, eles falaram, puxa, legal esse projeto aqui, nossas crianças. Nós vamos patrocinar 500 mil. Eu falei, quanto? 500 mil, eu falei, tá. Cheguei, né, parceira na fundação, o seu Oded na época, né, um chefe querido que eu tive, sentado super sério, compenetrado na sua sala de presidente, né? E eu cheguei lá, né? Oi, seu Oded, tudo bem? Tudo bem,
Fernanda? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, o senhor não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu consegui 500 mil da Coca-Cola para nossas crianças. Ele fez assim, mas nós não queremos dinheiro da Coca-Cola. Eu falei, o quê? Não faz brincadeira assim, né? Que tá na hora. Né? Ele falou, veja bem. A laranja que é colhida, que faz o suco, que vai para a Fanta, que vira refrigerante da Coca-Cola, tem trabalho escravo. Eu falei, tá, e aí? E aí que a Fundação Abrinq cuida e preza pelos direitos da criança. Eu falei, senhor Dete, brincadeira. Mas assim, pelo amor de Deus, ele falou, olha, nós vamos fazer uma reunião e nós vamos aí tentar mudar esse quadro. Se eles realmente querem ter uma parceria com a gente, eles vão ter depois que eles resolverem esse problema. Eu achei lindo. Mas podia ter me avisado lá atrás. Né? Então assim, eu estou contando essa historinha de 20 anos atrás aí, porque muita coisa não mudou até hoje. Né? E quando a gente pensa em contratar um captador de recursos, a gente esquece de fazer o básico, que é treinar. E até o próprio captador de recursos esquece de estudar e de entender como é que o mercado funciona, o que aquela instituição preza, qual é a missão da instituição. Não adianta captar recursos sem saber a missão, não adianta captar recursos para meio ambiente se a minha missão é cuidar de direito da mulher. Tem uma série de fatores que influenciam no sucesso da captação de recursos e a gente não pode esquecer esses fatores. Senão, de verdade, a gente não consegue captar recursos ou dá um problema como esse, como eu acabei de falar. Bom, e aí eu fiquei na Fundação Abrinq 2 anos, depois eu fui trabalhar no Laramara, que é a Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual. E quando eu fui para o Laramara, eu senti a diferença que uma causa social faz com o apelo que ela tem, como é diferente esse impacto na pessoa que você está conversando. Quando eu falava dos direitos da criança e do trabalho escravo, como representante da Fundação Abrinq, eu conseguia fazer as pessoas às vezes até chorar, até ficava meio culpada depois, né? Porque eu levava aquele livro sobre o trabalho escravo, tem umas fotos terríveis ali, né? De criança na carvoaria, de criança no canavial. Hoje a gente tem muito menos isso, ainda tem alguma coisa assim, mas tem muito menos. E aí eu lembro até uma época, eu fui falar com o seu Gilberto da BMF e ele começou a escorrer uma lágrima, assim, falei, meu Deus, o que eu fiz com o homem, né? Eu falei tanto daquilo, e ele já foi, assinou o cheque e fez a doação. Eu brinco até hoje, né? Tem que fazer chorar e assinar. De brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Porque as pessoas têm que sentir também na pele. As pessoas hoje, elas vivem muito no mundo delas. Né? Cada um é no seu mundo. É eu, meu filho, meu marido, é eu, não sei quem. Eu não estou nem aí se o cara está morrendo, se ele está usando crack. Eu não estou preocupado, porque não é problema meu. Né? É o governo que se vire. Né? Na verdade, é problema de todo mundo. Né? A responsabilidade social de cada um começa exatamente assim, né? De dentro para fora, e a gente tem sim boa parte de responsabilidade nesses problemas. A gente não precisa deixar a nossa vida de lado para cuidar deles, mas tem muitas coisas que estão ao alcance da gente que a gente pode fazer. E aí eu fui trabalhar no Laramara e eu percebi que quando eu visitava os empresários, eu acabei me especializando nessa época em recurso privado, empresa. Quando eu falava de cegueira, de deficiência visual, eles não davam a menor bola para mim. Porque aquilo me sensibilizava. E eu comecei a pensar, gente, o que eu vou fazer para esse cara sentir na pele o quanto é bom enxergar? O que eu vou fazer? Aí eu tive uma ideia, não contei para o seu Vitor, porque senão eu não ia deixar eu fazer. E aí eu fui fazer uma visita com o neto do herdeiro da Sadia, seu Atílio Fontana Neto. E nessa visita, eu levei uma viseira, pretinha dessas de dormir, né? E aí, quando eu cheguei na secretária dele, eu falei, tudo bem. Ela, você se importa se eu fizer uma brincadeira com você? Não, claro que não. Aí eu botei a viseirinha nela e falei, você pode ligar pro seu Atílio para mim falar que eu cheguei? Ela falou, mas como assim? Não estou enxergando nada. Eu falei, não, mas é exatamente esse exercício, né? Porque eu trabalho numa instituição. Ela falou, nossa! Né? E aí a gente começou a fazer alguns exercícios do tipo para que as pessoas se sentissem no lugar
daquelas que precisam de ajuda. Então, assim, querendo ou não, a causa social, todas elas têm um apelo. E o apelo, quando eu falo, não é piegas, é falar do problema. Não é isso. O apelo, para mim, é sensibilização. É sensibilizar, tocar a pessoa, impactar de verdade essa pessoa, para que ela sinta na pele e fale, puxa, como eu posso ajudar? Porque existem várias formas de ajudar. Pode ser que o recurso não é só dinheiro. Recurso é mão de obra, recurso é equipamento, recurso é roupa, depende, recurso é espaço. Depende muito. Então, assim, esse foi meio que o começo aí da minha carreira, sempre pensando em formas criativas de falar com as pessoas, porque realmente captar de recursos não é uma tarefa fácil, ela não é impossível, tá? Ela é perfeitamente concretizável, mas ela realmente não é uma tarefa muito fácil e a gente não está num país que nos ajuda muito, tá? Mas dá sim para captar, tem gente boa no mundo ainda e se a gente não acreditar nisso, a gente não consegue captar nada, né? Bom, e aí eu fui trabalhar na Casa Taiguara, que é uma casa, o único abrigo de São Paulo para meninos e meninas de rua, e aí foi lá que eu aprendi a captar recurso público, porque eu ia falar com o empresário tinha medo da criança de rua, ele vai me roubar, não, meu Deus, ele está sujo, né? E aí eu falei, gente, não está dando certo, né? 5 meses ali, nada, vou atrás de outro tipo de dinheiro. E aí fui captar recurso com o governo, fazer convênio com a prefeitura, fui fazer trabalhos com grupos de senhoras francesas, e aí cheguei em organizações internacionais, e aí comecei a aprender também a como captar recurso lá fora. Porque tem, e não é pouco. Não é que não tem aqui dentro, não, aqui tem, mas lá também tem. E aí comecei a aprender outras formas de captação, e nessa época eu fui sendo procurada por outras organizações para fazer captação, aí eu ia para a faculdade segunda e quinta só, nos outros dias eu era voluntária, né? E aí eu falei, bom, quer saber, vou montar uma empresa. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, o quê? Montar o quê? Quanto você tem, minha filha? Vou montar uma empresa. Eu vou tá, ok, eu te ajudo no que eu puder, né? Mas enfim, o desafio é seu. E eu montei a Deara. A Deara nasceu desse jeito, o seu Daniel Fresnel da Casa Taiguara foi meu primeiro cliente. E a Deara, na verdade, ela nasceu assim. E quando ela nasceu, eu falei, bom, eu acho que eu preciso me preparar melhor para poder prestar consultoria e assessoria para os meus futuros clientes. Então eu vou fazer um curso. E aí eu fui fazer um curso de captação de recursos. Caro pra caramba. E durante 2 semanas eu não aprendi nada. Aí eu falei, bom, minha colega do lado falava assim, Fê, o que a gente faz nessa hora? Eu falei, não, você faz assim, você monta aqui, você vem aqui, você vai lá. Nossa, que legal, no final do curso. Eu falei, por que você não monta um curso? Eu falei, mas eu vou dar curso? Não, vai, eu tinha feito letras, né, para alguma coisa serviu, né? Vai lá, vai dar um curso, porque eu não queria seguir letras na época, eu queria fazer marketing, eu queria fazer captação. Falei, tá vendo? Sempre, né, toda informação serve, sempre. E aí eu comecei a ministrar cursos, e o primeiro curso que eu abri, eu deixei 10 vagas só, né, bem tímido, e aí eu lembro que a primeira ficha de inscrição que chegou era do Eduardo Filinto, secretário executivo da FIP. Eu falei, Jesus. Aí eu fui olhar o currículo do moço, né, formado em Harvard, não sei o que lá da Austrália. Eu falei, Jesus, o que eu vou ensinar para este homem? Né? Tá bom, vamos embora. Aí chegou a segunda ficha, Humberto Neiva, conselheiro de captação de recursos da Fundação Dorinha Novil. Eu falei, meu Deus do céu, tá ficando difícil isso aqui. Resumindo, eu quase cancelei o curso. Eu lembro que a minha amiga falou, você não vai cancelar, você vai fazer. Eu falei, tá bom, eu vou fazer, coragem, força, fé e coragem, e fui. E no final deu tudo certo, eles se tornaram meus amigos. O Luiz Kitamura, que está no meu Facebook até hoje, da Associação Brasileira de Desenvolvimento de Lideranças da USP, foi meu aluno na primeira turma, a gente é muito amigo até hoje. E foi assim, uma experiência incrível. E a Deara nasceu assim. E aí eu comecei a ministrar curso, que eu aprendi, eu queria ensinar, eu não tinha medo de ensinar, eu queria falar, eu queria ajudar, eu queria que acontecesse. E aí essa mágica toda foi acontecendo. E a Deara hoje tem 14 anos, vai fazer 14 anos agora em julho.
Então, hoje a empresa está bem estruturada, a gente criou a metodologia própria de trabalho. Eu fui para fora tentar estudar e aprender, mas eu entendi que o Brasil é o Brasil, a gente tem particularidades, a gente tem poucas regras, a gente tem poucas leis que nos ajudam. Não é? O próprio terceiro setor tem uma lei completamente falha, cheia de pedaços, que a gente acaba pegando do segundo setor para não fazer nada de errado. E aí eu falei, bom, vamos em frente, né? Então, assim, hoje a gente faz um trabalho de consultoria e de assessoria em captação e em incentivo, em elaboração de projetos, e a minha sócia é especialista em responsabilidade social corporativa, que é um viés que cruza com todos esses outros que a gente acabou de falar, não tem como fugir disso, tá? Então, essa sou eu, né? Essa é a DEAGRO, dá tempo de desistir ainda, né? Se alguém, né? Ainda dá tempo. E essa é a minha vida, eu adoro trabalhar. E de segunda a sexta eu trabalho de 12 a 14 horas por dia. Mas de fim de semana eu fico com a minha família, não faz essa cara não. Eu faço sexta-feira, 8 horas da noite, desligo tudo. E na segunda eu volto para a batalha. Então eu espero que vocês gostem da palestra. E o que vocês precisarem, espero poder ajudá-los. Tá bom? Bom, aí você quiser passar? Pode passar. Cadê? Não é você quem é? Sou eu mesma. Desculpa. Vamos lá. Bom, afinal de contas, o que é captação de recursos? Alguém quer chutar? Hã? Ai, gente, não tem nota, não, nada disso. Administração de recursos para execução de projetos. Para execução de projetos. Será que é só para projeto? Não é projeto. A própria instituição. A instituição é feita de programas e projetos, né? E ela tem uma manutenção além dos projetos. O que acontece é, como a gente não acha dinheiro em lugar nenhum, a gente pega toda a manutenção, água, luz, imposto, salário, e enfia tudo no projeto. E aí a gente não acha patrocínio para o projeto, então não tem um repatrocínio, o que acontece? Fecha as portas. Olha que beleza. Né? Então eu quero contar um pouco para vocês de como, nessa minha experiência, eu fui aprendendo a separar, e a gente faz isso para os nossos clientes, a separar o que é dinheiro de projeto e o que é dinheiro de manutenção. Porque eu preciso ter essa visão em cima para entender, peraí, qual é o meu custo mensal? Ah tá, é 10 mil por mês. Mas o projeto é outra coisa. Pode ser que um funcionário, que um equipamento, um material, você utilize que você já tenha no projeto. Ok, isso vira uma contrapartida. Né? E aí o restante você capta. Mas como a gente não acha dinheiro, tudo bem, a gente faz esse balaio de gato todo, capta e vive apagando incêndio, morrendo do coração, achando que se não captar, vai fechar as portas. Mas esse não é o melhor caminho, nem o mais saudável, tá? Porque a gente sofre demais. Sofrer nunca é legal, né? Então, quanto mais a gente puder pensar na saúde financeira da nossa organização, tem pessoas aqui de ONGs? Levanta a mão. Legal. Quanto mais a gente puder pensar nessa saúde financeira, melhor também para os nossos projetos. Porque como é que eu quero fazer um projeto para ajudar as crianças se eu não tenho dinheiro? Alguma coisa no planeta funciona sem dinheiro? As ondas do mar. Tirando isso, praticamente nada. Né? Então quer dizer, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho dignidade praticamente. Se eu não tenho dignidade, meu projeto funciona? E eu dou o que para as crianças comerem? E eu pago como o professor? Porque o professor que ganha mal ensina bem? Com que cabeça? Então quer dizer, é um dominó. Então a captação de recursos, ela é um processo de pré, durante e pós. E que a gente tem que tomar cuidado nos três. Né? Tem que ter pesquisa, tem que ter estudo. Né? Tem que ter o monitoramento, tem que ter a prestação de contas, tem que ter a fidelização. Tudo isso faz parte de um único processo, que é cheio de coisinhas para se fazer. Então todo mundo fala, não, captar recurso, pegar o projeto, pôr embaixo do braço e sair na porta vendendo.
Desculpa, mas se fosse isso, a gente estava super bem. O que mais tem nesse país são bons vendedores. Acontece que não é só isso. Saber vender, ter o dom da palavra, né? Ter habilidade em vendas é super importante, mas não é só isso. Conhecer o mercado, fazer um bom planejamento de captação de recursos, ter bons relacionamentos no mercado, principalmente ter uma boa imagem, né? Passar essa boa imagem, porque o mundo é tão pequeno, gente. Eu costumo falar, né? Presidente fala com presidente, gerente fala com gerente. Então, se eu visito um presidente depois, eles se falam, é impressionante. E que bom se ele falar, uma menina lá no escritório com um projeto super, tudo bem se ele falar assim, com um projeto super legal, eu comprei porque vai ser bom para a empresa. Ok, tá bom, eu aceito, né? E ele vai ouvir o meu nome. E é assim que as coisas funcionam. Porque um captador de recursos vive mais na rua do que no escritório. Na rua fazendo o quê? Visitando, criando esse relacionamento, mantendo esse relacionamento, aparecendo, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, tudo isso faz parte do processo, tá? Pode passar. Ai, desculpa, gente. Estou tão acostumada com esse pode passar. Oh, obrigada. Bom, aqui é uma brincadeirinha que eu faço principalmente quando eu faço quando eu ministro curso voltado para as organizações do terceiro setor. Isso aqui serve, na verdade, para qualquer organização, seja ela privada ou pública, tá? Ou do terceiro setor. Então, imagina que a sua organização é esse corpo. Seu cérebro é a missão. Ou seja, quem é que manda no seu corpo? Não, cérebro. Fernanda, levanta a perna. Fernanda, fala. É o cérebro. Então, assim, a sua organização, ou até o seu projeto, porque o projeto tem missão, só que a gente chama de objetivo geral. Então, assim, a missão não pode ser desvirtuada por nada, nem por dinheiro. Nem por dinheiro. Então, a missão é que manda. Bom, ok, montamos uma ONG, ou temos um projeto. Qual é a missão? Defender os direitos da criança e adolescente. Bom, eu sei como captador, assim como todos os outros funcionários, que eu não posso sair deste caminho. Então, eu não posso pegar dinheiro para outra coisa, senão para isso. Então, a organização tem que ter, antes de tudo, antes do planejamento de captação, tem que ter uma coisa chamada planejamento estratégico institucional. Quem somos? Para onde vamos? Onde queremos chegar? Como queremos chegar? Quanto vai custar? Como vou captar? Opa, planejamento de captação. Ele está dentro do planejamento estratégico. Só que uma coisa está ligada na outra. Então não adianta a gente procurar o melhor captador de recursos do mundo se a instituição não sabe nem para que ela quer o dinheiro. Essa é a primeira pergunta. Eu faço sempre essa pergunta para os meus clientes. Você quer quanto? Ah, não sei, uns 10 milhões estava bom. Ok. Você vai fazer o que com isso? Ah, vou fazer uns projetos. Tá bom. Quantas pessoas vão ser beneficiadas diretamente? Quantas vão ser beneficiadas indiretamente? Quais são os resultados esperados? Que tipo de transformação esse dinheiro vai causar nas pessoas? Quanto tempo isso vai demorar? Ficou mais difícil? Ficou, né? Ok. Mas o dinheiro só vem. O dinheirão, né? Robusto. Né? 100 mil, 200, 1 milhão. Dinheiro bom. O dinheiro bom vem quando a gente responde essas perguntas. E quando essas perguntas são baseadas em fatos reais, em estudo, em pesquisa, aí sim a gente tem um projeto bom. E que ele tem a metodologia de avaliação, para a gente saber se a gente está no caminho certo, porque projeto geralmente é só papel. Ele está no papel, não aconteceu ainda. Alguns já aconteceram, não são mais pilotos, já é a segunda vez, é mais fácil de vender, você já tem uma história lá atrás, tem clipping, tem avaliação de resultado, tudo bem, mas quando ele é só papel, veja bem, é fácil? Claro que não. Eu estou levando um papel, praticamente Arte Batista, né?
estou levando um papel e eu quero dinheiro. Ficou fácil? Claro que não, gente. Então tem que ser muito bem feito esse papel, né? Tem que ter raiz, senão não vende. Tudo bem? Bom, aí a gente estava falando isso então, né? Do cérebro, da missão, do objetivo geral que não pode ser desvirtuado. Legal, então eu sou um corpo humano, sou uma ONG, meu cérebro está funcionando, estou me alimentando, ok. E o coração? O coração é o quê? É a captação de recursos. Por quê? Porque tudo que está aqui precisa de oxigênio para funcionar. Tudo que está aqui precisa de dinheiro para funcionar. A luz, a água, o professor, tudo precisa de dinheiro. Então o coração é o quê? É o departamento profissional de captação de recursos. Ou seja, as ONGs são praticamente uns zumbis, né? Porque o cérebro está mais ou menos, o coração funciona, né? Então como é que quer ainda captar dinheiro, Jesus? Não capta. Claro que não. É praticamente um milagre quem capta nessa situação, né? Então é importante que a gente fique com essa imagem e que a gente comece a enxergar a nossa organização e os nossos projetos dessa maneira. Para quem vai captar recurso com empresa privada, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com executivos que têm pós-graduação, que têm doutorado, mestrado, sei lá, o que mais eles podem ter. Eles vivem viajando, eles conhecem o mundo inteiro, eles são super vaidosos, né? Com toda a razão, porque são muito bons, né? E aí a gente vai visitar essas pessoas e a gente às vezes não tem as respostas. E às vezes o nosso projeto não tem aquela concretude que ele está esperando. Falar, pô, mas quanto você quer? 100 mil? Mas 100 mil para quê? Para fazer o quê? Então a gente tem que ter essa noção. E não é só na área privada, né? Eu não diria em todos os estados, mas a gente tem prefeituras, a gente tem secretarias também que são muito bem preparadas. Infelizmente não são todas, mas a gente tem. A gente tem aquelas que têm dinheiro e de verdade repassam, né? Que pedem prestação de contas, cadê a avaliação, os editais, quem é que já fez edital? Né? Tem uns, inclusive, que a gente tem que fazer curso de 5 dias para conseguir entender o que eles estão querendo, né? Porque não tem uma regra, cada um é cada um. E aí pede 5 vezes a mesma coisa no começo, lá no fim, aí você fala, você repete, você não sabe se está certo, se está errado, está ficando chato, né? E aí você fica ligando também, ninguém te atende. E aí está acabando o prazo que você está fazendo e assim a vida vai, né? E essa é a vida do captador, né? E aí tem o recurso internacional. É fácil captar dinheiro internacional? Do mesmo jeito que não é fácil captar os outros, mas é possível perfeitamente. Se eu tiver um projeto nessas condições que a gente está conversando, e principalmente se eu tiver condições de sustentar esse projeto, quando o patrocinador não puder me dar dinheiro, eu estou aprovado. E aí entra o calcanhar de Aquiles, né, do Brasil lá fora. Porque a primeira pergunta deles é assim, legal, vou te dar 1 milhão, 100 mil por mês, mas eu quero saber o seguinte, se tiver uma crise, se aumentar o dólar, se o Brasil perder a Copa, sei lá o que vai acontecer, né? E eu não puder mais te dar esse dinheiro, você consegue manter o projeto até o final? Você tem um fundinho? O que você tem? Aí você fala, não, tenho nada, estou zerada, você é a minha única esperança. Ele vai falar, então, lamento, porque eu não vou ser responsável por um pepino que pode acontecer junto com você. E aí eu falo que captação de recursos é também parte da responsabilidade social das organizações culturais, ambientais, esportivas, sociais, e seja lá o que for. Porque sem dinheiro a gente também não faz bem o nosso trabalho. E a gente tem que pensar em dinheiro, sim. Ah, mas dinheiro é chato, eu não tenho dinheiro. É mais fácil eu passar um caminho por fundo de uma agulha do que eu ficar no reino do céu, já viu isso? Né? A gente tem uma influência religiosa também muito poderosa em cima dessa coisa do dinheiro, né? E aí a gente fica, puxa, mas será que dinheiro é legal? Será que não é? Gente, sem dinheiro não acontece bem feito. Dá para otimizar. Otimizar é, eu tenho um projeto de capacitação de professor da rede pública, tá bom. O que dá para eu captar aí que não é dinheiro? Material de escritório, o espaço, cadeira, tudo isso
consigo captar. É mais fácil captar coisas do que captar dinheiro. Então, eu consigo captar as coisas, otimizo aquilo que é dinheiro. Eu não posso pagar um salário com cadeira, né? Mas eu vou precisar de dinheiro. Imposto também não tem como fugir. Então, dá para eu otimizar e aí eu tenho um valor menor de dinheiro a captar. Isso ajuda muito. Mas para isso eu preciso me planejar. Porque para eu conseguir acertar, para eu conseguir acertar o alvo, sabe o alvo? Quem já jogou, tirou o alvo aqui? Sabe? Para eu acertar o alvo, eu jogo quantos dados? Quantos? Nas minhas contas, na minha teoria, que hoje a gente usa, é uma brincadeira, mas a gente usa isso internamente na minha empresa, a gente joga 10 para acertar 1. Então, às vezes eu acerto na primeira. É muito difícil, mas já aconteceu. Já acertei na segunda, e já acertei na 10ª, e já acertei na 11ª. Mas a média é sempre no sexto, no sétimo contato a gente já tem algum resultado. Principalmente para captações que não sejam dinheiro. Tá? Então, é uma dica para vocês do que a gente vem aprendendo aí em todos esses anos. Tá? Bom, então captação de recursos não é uma ilha, não é um departamento sozinho, não é aquela pessoa que você dá o projeto e fala tchau, boa sorte, só volta quando você tiver o dinheiro na mão. Né? Não é isso. Ela é o coração. Então ela está ligada em todo o resto do seu corpo diretamente. Todos os projetos. Então assim, todas essas áreas, elas influenciam diretamente no sucesso da captação. Então eu preciso ter, lá em cima, uma diretoria estatutária, efetiva, participativa, que apoie, inclusive com os seus contatos, né? E que ela seja, principalmente, uma indicadora de contatos, para que o captador possa se sentir seguro num primeiro momento e começar a construir a sua rede. Né? Então, essa diretoria tem que ser participativa. O que acontece na maioria das organizações? A diretoria passa para assinar. Quando não passa, tem que implorar, mandar o motoboy lá na casa dele, porque é para ele assinar, porque tem que mandar uma prestação de contas. Né? Aí você fica órfão. Aí já começou mal. Né? Você tem que ter interface direta com a coordenação de projetos da instituição. O captador tem que conhecer todos os projetos da instituição. E num planejamento estratégico bem feito, a gente tem projetos previstos de curto, médio e longo prazo. O que eu vou fazer esse ano, que projeto eu vou fazer ano que vem, que projeto eu vou fazer daqui 5 anos. Dentro da missão. Sempre dentro da missão. E aí eu preciso saber disso. Por quê? Porque captação de recursos é um processo de médio e longo prazo. Tem coisas que acontecem em curto, mas são poucas. Então, se eu não tenho planejamento, um bom material, conhecimento de mercado, bom relacionamento, persistência, força, fé e coragem, né? Eu não tenho como captar. Eu preciso de tempo para que as coisas se concretizem. Sabe quanto tempo demora para decidir internamente a aprovação de um projeto da Lei Rouanet? Nos meios normais, né? Sem o PIzão. Não é? Quanto tempo demora? Na atualidade, a gente tem o famoso desembolso trimestral agora, né? Tem que desembolsar de 3 em 3 meses, senão você perde. Que bom, né? E aí, você tem, na verdade, você acaba tendo 6, porque você manda o projeto agora, eles vão pensar nisso, no ano de Copa, né? Eles vão pensar nisso lá em agosto. E aí, se eles aprovarem, o dinheiro entra em dezembro. Então, olha o tempo que eu preciso no meu cronograma. E aí, enquanto eu não consigo o dinheiro da Rouanet, a instituição vive como? Tem que captar outros recursos de outras formas. E eu costumo dizer o seguinte, nunca dependam mais que 30% da mesma fonte de recurso.
Porque isso é um risco, isso é uma zona de risco terrível. Porque se ele deixar de dar o dinheiro, você fecha as portas ou mata um projeto, né? Se você não tiver um fundo de emergência constituído, você coloca o projeto em risco, em alto risco. E aí colocar criança, pessoas, comunidades, famílias, seja a tartaruga do projeto Tamar, seja o que for. Colocar essas pessoas, esses animais, essas coisas em risco não é uma boa ideia. Se a gente nasceu para fazer o bem, façamos o bem, né? E o dinheiro está aí no meio, tá? Bom, a gente tem que ter, seja no projeto, seja na instituição, uma administração financeira profissional, organizada. Tem que ter uma pessoa de finanças. Tudo bem que numa organização pequena, num projeto pequeno, numa companhia de teatro, a gente tem 1001 utilidades, né? A gente é atriz, a gente é financeira, a gente é presidente, um pouquinho cada um, né? Não tem problema, desde que isso seja de verdade organizado e as contas estejam em dia, né? Eu preciso ter uma transparência na minha prestação de contas. Por quê? Porque a gente já tem uma cultura no Brasil terrível de que o social rouba, de que ONG é tudo ruim, de que não tem gente que fala isso, não é todo mundo, mas tem. E para ajudar, os meios de comunicação que passam no horário nobre ainda jogam uns escândalos de vez em quando, né? Isso ajuda e é uma beleza, né? No dia seguinte o telemarketing cai 75%, né? E assim vai. Então quer dizer, a gente ainda tem a mídia que às vezes, no papel dela, né, coloca as informações, e aí as pessoas vão ficando o quê? Descrentes, né? Puxa, mas se eu der dinheiro, será que vai chegar mesmo ali o dinheiro? Então a prestação de contas é uma forma da gente dar uma resposta direta a essa dúvida. Olha, você quer saber para onde vai o seu dinheiro? Acesse. Tem lá no meu site, eu publiquei no jornal. Tudo bem que você tem certificações e as organizações já têm essa obrigatoriedade em um determinado momento. Mas aquelas que não têm, tudo bem, quem é que lê o Diário Oficial todo dia? O empresário lê? Não. Então bota num lugar que ele leia. Porque aí a gente começa a mostrar para ele a nossa transparência, nosso profissionalismo e a forma que a gente trabalha. Não basta só colocar no Diário Oficial, né? Se bobear, você faz um monte de folheto e distribui. Mas é importante você mostrar que as suas contas estão abertas. Até porque as ONGs, os projetos sociais e culturais, eles são públicos. Eles não são de ninguém. Então, se chegar qualquer cidadão lá e falar, eu quero ver, você vai ter que mostrar. Porque hoje a gente está terceiro setor. Ele não é nosso, né? Ele é público. Bom, a gente tem que ter uma participação efetiva em conselhos e entidades da área. Então, se eu decidir montar uma instituição cultural, por exemplo, se eu tenho um projeto cultural, é importante que eu me relacione com as instituições que tomam decisões, é importante que eu me relacione com os órgãos públicos relacionados à minha área, que eu tenha cadeira em determinado conselho, que eu esteja presente, que eu esteja lá para ajudar. É importante, esse relacionamento também ajuda muito e fortalece o seu projeto e a sua apresentação institucional no momento de venda e de captação de recursos, tá? É importante que você tenha parceiros estratégicos institucionais. Se eu vou fazer, por exemplo, um projeto de um fórum, estou aqui fazendo um fórum, uma palestra e tal, eu posso ter diversos parceiros comigo. Eu posso ter uma universidade, né? Eu posso ter algum conselho, eu posso ter uma instituição de classe. Quer dizer, esses parceiros que são especialistas, que falam muito daquele assunto, que estudam muito aquele assunto, que vivem aquele assunto, eles vão dar muita credibilidade para o meu projeto. Isso fortalece demais o seu discurso e também o seu projeto na hora da captação de recursos. É importante para quem atua diretamente em terceiro setor que tenha uma contabilidade especializada. Primeiro porque a contabilidade quase todo dia tem novidade nesse país, né? E a gente não consegue acompanhar, a não ser que a gente seja da área, né? E segundo, porque existem impostos que a gente deixa de pagar
porque desconhece, e alguns que a gente paga mais, porque não precisa pagar, por conta da sua atividade voltada para a questão social. Então é muito importante que a gente conheça essa área. A gente tem um cliente, uma multinacional, que repassa mais de 100 mil reais por mês para um instituto, todo mês. E aí, ok, contrataram a gente foi lá, a gente tem um consultor especializado de 25 anos na área, e fomos fazer levantamento de documentos. Antes de fazer qualquer plano de ação, eu vejo toda a documentação, porque alguns documentos e algumas certificações favorecem a captação de recursos. Então é importante a gente entender se a instituição tem, se ela tem condição de ter, o que tem que fazer para ter, e assim vai. E aí a gente percebeu que essa empresa, ela não sabia que tinha um imposto a ser pago para doações acima de 41 mil reais no ano para a mesma organização social, chamada TCMD. Aí você imagina lá, né? 5 anos doando, 100 mil reais, que não tinha de problema a ser resolvido. Mas assim, pura falta de informação. Né? Porque infelizmente isso não está publicado na revista da semana que a gente lê. A gente tem que correr atrás para poder aprender um pouquinho. E é uma área realmente muito particular. Então é importante que a gente tenha um profissional especializado da área contábil para nos dar esse suporte, essa ajuda, essa visão e principalmente prever coisas na própria captação de recursos que a gente vai fazer, tá? É importante também que a gente tenha materiais bonitos, bem feitos, e aí eu sempre sugiro ter uma agência de propaganda que faça o seu material, seja ele digital, seja ele impresso, seja o seu site, seja o que for. Por quê? Porque as pessoas querem ver coisas bem feitas, bonitas. Então assim, você quer captar quanto? Você quer captar 1.000 reais? Leva a folha sulfite suja de café, tudo bem. Você quer captar 1 milhão? 100 mil, 200? Leva uma pasta bonita, com folder, projeto encadernado, bonitinho, com tudo arrumadinho. É outra coisa. Pode parecer uma bobeira, mas não é. A apresentação dos projetos é muito importante. E a linguagem com que você apresenta também. Porque apresentar um projeto para um vice-presidente de marketing de uma multinacional é uma coisa. Apresentar um projeto para um secretário é outra. Apresentar um projeto para um conselheiro de um organismo internacional é outra. E fazer captação de recursos com pessoa física é outra. Então, as formas e as estratégias com que a gente vai captar, elas estão muito particulares e muito direcionadas em relação à fonte de recursos. Não dá para eu pegar o mesmo projeto e captar com um monte ao mesmo tempo, que não vai dar certo. Por isso que leva tempo e planejamento. Porque cada fonte de recurso que eu quero é uma estratégia diferente. É uma forma diferente de se captar e também são valores diferentes. Agora, tem uma coisa em comum para todos eles. Todos eles precisam de prestação de contas e de fidelização constante. Todos. Todos se sentem mais seguros quando sabem onde é que o dinheiro está. Né? E todos gostam de ser agradados. Você não precisa comprar um whisky Blue Label para dar de presente para ele. Mas você pode agradar, você pode levar uma lembrancinha da instituição, você pode lembrar um aniversário, coisas simples, sem custo às vezes, e que fazem total diferença nesse processo de relacionamento com os nossos patrocinadores, mantenedores, apoiadores, seja o que for. Tudo bem até aqui? Tudo? Bom, isso é o que eu falei para vocês um pouquinho. Né? Então esse é um quadrinho que a gente sempre deixa lá na nossa sala de trabalho da DEARO, que é o seguinte: a gente tem que ser sempre profissional, o mais profissional possível. Né? E aí a gente tem 3 etapas na captação de recursos. Seja quando você está pensando em fazer um projeto, seja quando você quer lançar uma campanha para pessoa física, seja quando você quer fazer um evento para captar recursos, né? Ou criar uma linha de produtos para vender. Você tem que ter o pré, o durante e o pós. E o pré tem que ter pesquisa. Você fala, pô, Fernando, precisa fazer pesquisa para vender camiseta? Olha, precisa.
Você vai vender camiseta aonde? Para quem? De que tamanho? Lá faz calor, faz frio. Você vai concorrer com quem? Você vai cobrar quanto, vai custar quanto? Acabou, tem que fazer. Né? Tem que estudar o mercado. Poxa, qual é a camiseta que vende mais? Que tipo de estampa as pessoas gostam? Qual a cor que vende mais? Né? Conquista de parceiros estratégicos. Puxa, será que se eu fizer uma camiseta, uma pintura do Portinari, será que vende mais? Será que eu posso fazer uma parceria com o instituto dele? Tudo isso a gente tem que pensar. Ele pode fortalecer o meu projeto. Eu tenho um cliente aqui em Santa Catarina que ele fez umas camisetas, eu achei incrível, porque ele fez de material reciclado e na tagzinha vinha escrito para onde é o dinheiro, como era feito, e vinha um saquinho com sementinhas para você depois plantar uma árvore, estava naquela onda de plantar uma árvore, que eu achei muito interessante, né? Então, um parceiro estratégico que fez para ele e forneceu as sementinhas. Então, isso pode fortalecer aí o seu projeto. E, principalmente, preparação de material. Como é que eu vou levar isso para o mercado? Como é que eu vou apresentar essa camiseta? Vai ter um catálogo? Né? Vou ter um site, uma loja virtual? Como é que isso vai estar bonitinho ali, com preço? Vai estar fácil dele comprar ou ele vai ter que ficar 5 horas para imprimir o boleto e tal, e vai pagar no banco que só tem lá do outro lado da ilha, e aí? Né? Então, tudo isso também tem que ser pensado. Tá? O durante, claro, sempre monitoramento. Por quê? Geralmente os projetos ainda não aconteceram. Eles são um planejamento, né? Um papel. Então, conforme eu vou monitorando, isso tem que acontecer frequentemente, eu vou entendendo se eu estou no caminho certo. O que é que eu tenho que mudar, o que pode ficar melhor, às vezes vendeu mais do que eu esperava, eu tenho que fabricar mais, e assim vai, tá? É a parte da execução, né? Então eu tenho que ter o braço para executar. Uma andorinha só não faz verão. Então será que a gente tem mão de obra suficiente para fazer tudo isso que a gente está falando? Né? Isso aqui todo mundo lá na DEAR me tira um sarro de mim. Porque eu falo, gente, a gente tem que ser perfeito. Todo mundo fala, mas não somos. Vai ser. Tem que ser. A gente está aqui planejando, estudando, fazendo, acontecendo. Já fizemos várias vezes a mesma coisa. A gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser bom. A gente tem que ser os melhores. Se não for o melhor, tem que estar entre os melhores pelo menos. Né? Senão eu não vou fazer nada. Não vou fazer outra coisa. Mas tem que ser bom, gente. Tem que prezar pela perfeição. Sabe? Tem que fazer com vontade, com amor, com carinho, e sai bem legal. E aí a coisa volta a acontecer de novo. Né? Você tem que ter um material com contrapartidas. Então, o material que eu estou falando é material durante a execução. Né? Você tem que cumprir com as contrapartidas que você prometeu. Então, quem patrocinou, você prometeu o quê? Uma marca no boné, uma sessão fechada, seja o que for, você tem que cumprir. E se bobear, ainda dá um plus. Não é? Porque é isso que também fideliza. Né? E aí você se torna mais confiável, e as pessoas vão confiando, e o dinheiro vai entrando, porque você é confiável. E o mercado sabe que se o dinheiro entrar por você, ele vai ser bem utilizado. E isso tem um peso enorme na captação de recursos. Né? E o pós? Eu tenho que ter, desde já, lá do meu planejamento no papel, eu já tenho que ter pensado como é que eu vou prestar contas. Algumas fontes de recursos, elas dizem como você vai prestar. Né? Então a prefeitura geralmente é todo mês, enquanto não fecha, não apresenta na prova, não entra o dinheiro, enfim, tem toda aquela coisa. Né? Mas algumas fontes de recurso, e principalmente as empresas privadas, elas não têm essa regra. E elas não falam para você, ó, quero aplicação, hein? Difícil isso acontecer. Mas é nossa obrigação. Então a gente tem que prever isso no próprio projeto. Como eu vou prestar contas, tá? Fidelização. O que é fidelizar? Fidelizar é você estar sempre presente, sendo lembrado, fazendo alguma coisa que agrade. Não é só dar presente, não é nada disso. É prestar contas frequentemente, mandar um bilhetinho, mandar um cartão de Natal, um cartão de aniversário, lembrar da pessoa em momentos especiais, agradecer. Nunca
cartão escrito obrigado, uma mãozinha de uma criança estampada, já está ótimo. Faz toda a diferença. E a pessoa ainda pega e gruda na geladeira, né? E vai lembrar de você eternamente. Porque é legal, as pessoas gostam, né? Eu falo, gente, sempre prevejo nos meus projetos e para a minha equipe que faz captação, eu sempre prevejo um dinheiro de correio. E todo mundo fala, meu pai vai para o correio, é sócio do correio. Eu falo, gente, manda e-mail. Todo mundo te manda um e-mail hoje. Eu quero saber quem manda a carta. Quem manda? Eu. E aí o patrocinador adora, fica feliz da vida, né? O doador, né? Manda um presentinho. Estou falando presentinho, lembrancinha, né? Não vamos pensar besteira, né? Lembrancinha, coisinha da instituição, artesanato, cartões, enfim, essas coisinhas que parecem bobas e que todo mundo gosta, tá? Até o mais tudo gosta, tem jeito. Dá um sorrisinho de canto assim, mas dá, né? Então isso faz muita diferença. Avaliação de resultados. Legal, fizemos um projeto, gastamos o dinheiro que foi do patrocinador, agora eu tenho que mostrar para ele o quanto aquilo valeu a pena. Ou seja, qual foi a real transformação social que esse dinheiro causou? Como é que estava antes, como é que está depois? E o antes é a pesquisa, e o depois é a avaliação de resultado. De processo, de conteúdo, né? A avaliação. E tem que ser feito, tá? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, nessa área, eu lembro que a gente fazia os projetos prevendo a prestação de contas só no 12º mês, né? Isso não funciona mais assim hoje. Todo mês você tem que prestar conta, você tem que avaliar, tem que ver se está no caminho certo, isso tudo no papel, registrado, assinado, documentado, se quiser voar, né? Tudo muito bem documentado, tá? E contrapartidas extras, né? Com as devidas autorizações, por quê? Fechei um patrocínio, vamos pegar uma empresa daqui, com a Van, né? Legal, aí ela comprou a cota ouro, né? A gente adora fazer isso, né? Bronze, prata, ouro, tá bom. Aí tem lá na ouro, logomarca não sei aonde, sessão fechada, logomarca no boné, na camiseta, na porta do teatro, não sei o quê, ok. Ela já tinha lido aquilo, então ela deu o dinheiro sabendo que ela teria aquilo, certo? Durante a execução, eu posso fazer um plus para agradar, mas eu preciso de autorização. Vai que eu ponho a marca dela no outdoor ali, e não era estratégia da empresa aparecer ali, né? Então eu ligo e falo, olha, eu tenho um parceiro de mídia que me deu um outdoor em tal lugar por causa do projeto, eu gostaria de agradecer. Você gostaria dessa contrapartida também? Nossa, que massa, tá ok. Manda a arte para mim. Então você faz um plus durante a execução. Eu te garanto que ela vai ter vontade de estar com você mais vezes em próximos projetos, né? Por quê? Porque foi bom, foi agradável, né? Tem boas lembranças, tá? Bom, afinal todo mundo fala assim, Fernanda, legal, adorei essa palestra, agora é o seguinte, como é que eu capto dinheiro? Onde está o dinheiro? Adorei essa história, incrível, né? Agora explica aí, o caminho das pedras, filha, cadê o dinheiro? Né? Então vamos lá. Bom, como é que a gente capta recursos? De várias maneiras, né? Lembra que eu falei no começo que é importante a gente separar valor de projeto de valor de manutenção? Lembra disso? Então quer dizer, o que isso quer dizer? Se eu tenho um custo mensal de 10 mil, de 20 mil, seja o que for. Tem instituições, por exemplo, os hospitais, que têm custos de $500 mil, $1,5 milhão, 2, 3, 5. Tem instituições que custam isso, né? Justamente elas custam isso, mas custam. E aí é difícil ficar captando, você ficar só com o recurso do governo não funciona, você tem que pensar em outras formas, né? Então, para essa manutenção, existem várias ferramentas de marketing direto e indireto que devem ser feitas. Aí você fala, Fernanda do céu, mas eu sou presidente, eu sou o ator, eu sou o produtor, eu faço a prestação de contas. Eu entendo. Entendo mesmo, de verdade. Mas você também vai ter que captar.
Ou então, contratar alguém profissional para fazer isso. Aí as pessoas falam para mim, puxa vida, mas um captador profissional com experiência é muito caro. Verdade, não é um profissional barato. Mas se você tem alguém com experiência prática que possa auxiliar, pelo menos fazer uma consultoria e o planejamento de captação, às vezes um estagiário, um trainee, eles conseguem tocar. Conseguem. Vai depender, obviamente, do perfil da pessoa, de algumas habilidades e características que são super importantes. Se ele tiver isso, ele consegue captar, ele consegue executar, claro, com a ajuda de alguém que tem um pouco mais de experiência, para que ele não fique batendo cabeça como eu fiquei batendo pelo menos uns 10 anos. Né? E aí a coisa anda mais rápido. Né? E geralmente o dinheiro é emergencial. Você já viu isso? Né? Quando vem me contratar, a pessoa fala, Fernanda, nossa, eu preciso te contratar porque eu preciso de dinheiro. Nossa, que legal, deixa eu ver seu projeto. Não, mas é pro mês que vem. Eu falo, quanto? $500 mil? Nossa, gente, se fosse tão fácil assim, pelo amor de Deus, eu tava morando no castelo mais próximo que eu vi para vender quando eu fui para lá. Não é? Porque seria muito fácil ganhar dinheiro, todo mundo ia querer ser captador. Né? Então as coisas não funcionam bem assim. Um projeto para entrar hoje na Adriário, para entrar na nossa lista, para a gente fazer captação, para a gente pensar em fazer um planejamento e prestar o serviço, no mínimo eu preciso de 6 meses. No mínimo. Pode acontecer do dinheiro entrar no primeiro mês? Cadê o? Pode. Já aconteceu. Pode acontecer de entrar em 6 meses, pode acontecer de entrar em 1 ano, pode acontecer de não entrar. A gente já teve projetos, um inclusive aqui de Santa Catarina, que eu estava até contando para a Ju, que eu fiquei inconformada, eu fiquei 1 ano trabalhando no projeto, com empresas daqui de Santa Catarina, porque a Adriário trabalha em nível nacional, a gente tem algumas franquias. E aí eu falei, gente, não é possível. Eu quis fazer indicadores para a equipe. Eu falei, eu quero indicadores, eu quero saber por que esse projeto não foi patrocinado. Mas eu quero respostas concretas. O que acontece com Santa Catarina? Né? O que acontece? Pelo menos esse foi o meu feedback da minha equipe, tá? As empresas desconhecem as leis. Existe uma lenda, eu não sei porque todo mundo tem medo disso, de ser fiscalizado, porque vai ser fiscalizado do mesmo jeito. Com lei, sem lei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Enfim, não estou aqui para ajudar ninguém. Mas eu já ouvi isso de pessoas. Eu só estou ouvindo, estou inventando. Né? E assim, a desinformação é tremenda. Gente, tem coisa melhor no planeta do que eu pegar parte do imposto, que eu já vou ter que pagar de qualquer jeito. Pegar um pedacinho e colocar num projeto que vai ajudar as pessoas e a minha marca ainda vai aparecer? Tem coisa melhor? Tem negócio melhor? Não tem. Não tem. Aí a Ju estava me contando que ela foi falar do projeto do Instituto Brasil Ração com Empresário esses dias, e ele virou para ela na rua e falou assim, não tem tempo para isso não. Eu tenho que trabalhar. E escuta, nós estamos fazendo o quê? Está pensando o quê? Produtor cultural só fica no teatro brincando? Está pensando o quê? Que protetora ambiental só fica brincando comigo não dourado lá na árvore? Gente, nós estamos trabalhando em exclusivo, como diz uma amiga minha, para melhorar o país para o senhor. Tá? É isso que a gente tem que responder para essas pessoas. Porque os projetos sociais estão aí, ambientais, quando eu falo social é tudo, tá? Ambiental, cultural, esportivo, seja o que for. Né? Eles estão aí, e as pessoas que estão no terceiro setor, elas estão aí para nos ajudar. Simples. Não tem coisa melhor do que uma lei de incentivo bem utilizada. Não tem. Só se for para visitar COP, nem isso eu acho. Tá? Mas não tem, porque a gente está ajudando as pessoas, ajudando as famílias, as comunidades, a melhorar o nosso país. Esses projetos de lei de incentivo só existe porque a gente tem que dar contrapartida social, porque tem que ter democratização. A lei só existe por isso. Então, se eu não tiver um veio social muito forte de ajudar aquela pessoa que não teria condições fora da lei, o projeto não passa. Então, isso é certeza. Todos os
projetos que estão na lei beneficiam sim as pessoas que não teriam condições de um dia estar num teatro, num show, numa oficina, seja o que for, né? E aí, poxa, você quer argumento melhor do que esse? Nossa, que coração duro que essas empresas têm, né? Quer dizer, só eu quero ganhar dinheiro. Ok, você ganha sozinho, então o planeta morre, não tem água para você beber, você faz o que com o dinheiro? Não vou responder. Mas enfim, né? Então assim, eu senti uma tremenda desinformação, né? Assim, que me desculpem as pessoas, mas não pode dizer essa palavra, uma ignorância. Ah, eu não quero esse nosso filho. Mas peraí, calma, você conhece? Porque eu fiz ligações. Não, eu não conheço, mas esse negócio de lei não está com nada, porque isso aqui não... Gente, como é que é isso? Sabe? Eu acho que a gente tem que se unir e fazer umas palestras por aí. Sabe? Falar, não, é assim que funciona, não é tão difícil assim. O dinheiro que você pagaria no imposto é um percentual pequeno que você vai pagar do mesmo jeito. Você só vai tirar daqui e colocar aqui. Qual a diferença que aqui você está beneficiando a sua região, a região da sua empresa, das comunidades que estão do lado da sua indústria. Né? Você vai poder usar, sua marca vai poder aparecer através do patrocínio. Você vai ter visibilidade num projeto legal. Você está ajudando a sua cidade. Olha que legal. Né? E eu vou dizer para vocês, os consumidores, principalmente os consumidores das classes A e B e os consumidores estrangeiros da classe A, B e C, eles geralmente escolhem os seus produtos por selos e por informações nas embalagens que dizem que aquela empresa faz alguma coisa na área ambiental, social ou cultural. E isso está crescente. Então, assim, essa questão de não querer saber o que é responsabilidade social, o que é lei de incentivo, não quero saber o que tem para isso também é um perigo. Porque a hora que o empresário abrir o olho e falar, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou aparecer, e começar a matar o concorrente porque está fazendo isso, porque isso vai acontecer, isso já acontece com muitas campanhas que são feitas, principalmente em nível nacional, não vou falar nomes, mas pasta de dente, que ajuda a Mata Atlântica, sabão em pó, que ajuda a proteger o peixinho, e etc. Eles detonaram a concorrência no primeiro mês. É só você ir na internet pegar a pesquisa. Tá? E esses materiais, essas pesquisas, esses dados, tá? Isso eu chamo de pasta à parte que eu levo nas reuniões quando eu pego uma pessoa dessa desinformada. Que eu levo o material do projeto, da instituição e tal para vender. Mas eu levo também um material informativo. Né? Ah, não acredito nisso, não vai dar nada. Vai dar sim, olha aqui bem. Tá aqui, ó. Tá vendo o que aconteceu com essa empresa? Olha que interessante. Né? Por quê? Porque se você não mostra, ninguém acredita. Né? Então essas informações elas têm que ser jogadas no ventilador. E a gente, como captador de recursos, é nossa obrigação estar completamente informado sobre isso diariamente. E para isso a gente tem o Google Alerts. Mas sabe o Google Alerta do Google? Quem não sabe, leva a mão. Então não sabe? O que é o alerta do Google? Você vai lá no Google Alerts, você coloca uma palavra-chave, por exemplo, patrocina, patrocinou. Tudo que saiu naquele dia na internet com essa palavra aparece. Aí você vai descobrir quem está patrocinando o quê, quem está fazendo o quê, e aí você fica bem informado. E assim vai um monte de coisa que você pode pôr lá para ficar informado. Né? Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Tá? Bom, eu já viajei, né? Bom, vamos lá. E aí a gente está falando de custo operacional e de projetos que estão ligados às atividades sociais, culturais, esportivas, de benefício social, seja o que for, tá? Os projetos, obrigatoriamente, eles têm que existir. Por quê? Porque nenhuma ONG, nenhuma organização existe se ela não tiver projeto. Afinal de contas, ela faz o quê? Né? Então tem que ter programas e projetos. Programa é conjunto de projetos, né? E os projetos mais isolados. Mas ela tem que ter. Fora isso, ela pode ter algumas outras atividades e ela tem que ter funcionário, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, tem o imposto, tem não sei o que não estão, muitas vezes, nos projetos. Então a gente está falando da manutenção. Então a gente tem aí dois tipos de dinheirinho
que a gente tem que captar para a nossa instituição. Existem várias fontes de recurso e várias ferramentas que a gente pode utilizar para captar recurso para manutenção. Eu posso criar uma central de associados, sócios mantenedores, e esse sócio mantenedor, ele pode ser utilizado com diversos apelos, né? Ter um planejamento de fidelização. Podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas, que vão pagar uma quantia por mês, porque estão ajudando a instituição. E porque tem algumas vantagens, tem alguns benefícios, recebem informações. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de ir no cinema? Tem. Tem pessoas que gostam de teatro? Tem. Tem pessoas que se sensibilizam com causa relacionada à criança? Tem. Tem pessoas que se sensibilizam com causa relacionada ao mico-leão dourado? Tem. Tem de tudo. O que eu preciso é descobrir cadê. Onde estão essas pessoas que têm alguma relação, né, uma semelhança, uma empatia com a causa que o meu projeto ou a minha instituição estão cuidando. Eu tenho que ir nessas pessoas. Então, assim, eu tive cliente em várias partes do país, e um cliente que me ensinou muito foi o Instituto do Brasil Central de Cegos em Uberaba, Minas Gerais. Um instituto de 60 anos, que nunca tinha feito um projeto para ministério, para recurso público, para nada, e vivia de recursos de associados, de pessoas que faziam doações de 1, 2, 5 reais por mês, para vocês terem ideia. E aí eu fui fazer um trabalho de consultoria, fiquei com eles 2 anos, para mim foi um grande prazer, e a gente se fala até hoje, foi um trabalho incrível. Eu ia uma vez por mês para Uberaba, 500 km de ida, 500 km de volta, né? E era uma delícia. Por quê? Porque a cidade, ninguém nunca tinha feito uma pesquisa para entender, afinal de contas, o que as moradoras daquela cidade, as pessoas moradoras daquela cidade gostariam de ajudar. Eu fiz uma pesquisa, tinha um shopping na cidade, a gente pediu autorização para o shopping, a gente criou essa pesquisa e a gente começou a pesquisar. Você sabe o que é o terceiro setor? Não. Você gostaria de ajudar uma criança? Sim. Como você gostaria de ajudar? Com dinheiro. Quanto? 10 reais. Pode ser por mês? Pode. E como você gostaria de receber essa informação? Eu queria receber uma cartinha. Eu queria por e-mail. Eu queria ver na TV. Eu queria não sei o quê. E aí a gente começou a entender o que é que o mercado queria. Porque o que eu acho, nossa, adoro borboleta azul, mas tem gente que não gosta, gente. Né? Eu gosto de ir pro sítio, pisar descalça no rio, tem gente que odeia. Eu respeito, cada um tem o seu gosto. E o mercado é a mesma coisa. Tem gente que tem mais afinidade com uma causa do que com a outra. E tem muita gente querendo ajudar e não sabe como, porque a gente não chega nelas. Ou se chega da forma errada. Então tem sim, é só fazer uma pesquisa e entender como isso funciona. Se vocês quiserem depois, eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação, eu posso mandar um modelo para vocês de pesquisa, tá? Para vocês fazerem na cidade de vocês e começar a entender como é que isso pode se movimentar e qual é o melhor caminho para chegar nessas pessoas. Então dá para a gente trabalhar sim com pessoa física. Adoção financeira de beneficiários. A gente tem uma série de projetos que tem sucesso em captação de recursos, falando adote uma criança. A visão mundial e o Fundo Cristão para Crianças, eles são muito bons nisso. Então vale a pena a gente fazer um laboratório, visitar, conhecer, entrar no site, entender como eles trabalham. Eu não estou falando para você copiar. Eu estou falando que é importante a gente conhecer mercado, e não só o mercado das empresas e do mercado. Não, quem são as ONGs que estão trabalhando também na minha área? Como que elas estão fazendo? Como que eu posso fazer? Isso é muito importante. Até o projeto Itamar, quando foi lançado, não sei se vocês lembram disso, você podia adotar uma tartaruga. Quem lembra? Você ganhava um certificado em casa com o nominho da Tatá, né? E aí tinha aquela presilhinha, né? Que eles punham na patinha da Tatá, com o númerozinho da Tatá que vinha no seu certificado. Você quer coisa mais bonitinha para você colocar na sua casa? Sentir orgulho, vou até a tartaruga. É ou não é? É gostoso fazer isso. E tem organizações que fazem isso com bichinhos, com cachorrinho de rua, tem organizações que fazem com crianças, tem organizações que fazem às vezes até com idosos,
Um projeto sendo bem feito, bem pensado, com apoio de uma agência de propaganda, que também é um recurso a ser captado, que é serviço, né? Também é um recurso para você pôr lá na sua meta, captar uma agência, né? Esse material bem feito, ele tem resultado, gente. Isso é o que elas sabem fazer de melhor, né? E por que não fazer pra gente, né? Bom, doações únicas. A gente tem épocas durante o ano que são muito boas para captar doações. A melhor delas é o Natal. Tá todo mundo com o 13º no bolso, né? Tá todo mundo culpado porque gastou pra caramba o ano inteiro e agora chega no fim do ano, não ajudei ninguém, tem que ajudar alguém, né? Aí você fala, ai, Fernanda, que maldade nada. A principal razão pela qual as pessoas doam no planeta é a culpa. Eu tô falando isso, é dado, tá? Pesquisa, estatística. Por quê? Não é de maldade, é porque de verdade o ser humano tem isso. Pô, fui lá, comprei uma blusa, paguei 500 só. Cara, pra caramba. Né? Aí eu chego em casa, vejo uma propaganda, a criança tem o que vestir. É óbvio que eu vou sentir culpa. É automático. Né? Agora, essa questão de você fazer uma propaganda mostrando o problema ou a solução, eu não vou te falar o que é certo ou errado. Cada um tem o seu estilo de trabalho. Né? O que você tem que entender é que nem sempre mostrar o problema é uma boa saída, porque as pessoas não gostam de ver. Então isso limita o seu nicho de mercado. Isso limita o número de pessoas que realmente vão ajudar. Quando você mostra a solução de uma maneira inteligente, funciona muito mais do que mostrar o problema. E vou te dizer, olha, nessa parte eu entendo um pouquinho. A gente já fez uma série de campanhas em parcerias com agências de propaganda para clientes nossos e assim, os dados não mentem. Quando você faz uma campanha mostrando a solução, o sorriso, a alegria, o depois, o resultado positivo, é praticamente o dobro de resultado do que mostrar o problema, tá? Essa é uma dica importante para vocês. Bom, compra de produtos. Gente, todo mundo compra uma camiseta. Eu acabei de sair, quando vocês me levaram lá na Lagoa, Ju? Na vaca eu comprei 5 camisetas. Não adianta. Você tem que levar uma camiseta. Estive em Florianópolis e lembrei de você. Não tem que ter? Imagina se você faz uma camiseta, uma cor legal, um modelo legal, com uma frase que diga alguma coisa sobre a pessoa, com uma estampa bonita, com uma assinatura de um artista, com uma renda das rendeiras, seja o que for. Vende muito. Tá? A única dica que eu dou é a seguinte: quando você, uma ONG, uma organização do terceiro setor, e ONG, quando eu falo, ONG não é termo jurídico não, tá? ONG é organização não governamental, isso engloba associações e fundações, que são as juridicamente constituíveis, e engloba também as de nome fantasia, instituto, sociedade, comunidade, etc. Tá? Então as ONGs, que são todas, né, que é o terceiro setor todo, se elas decidem vender produtos, e esses produtos concorrem com pequenos empresários, ou empresas, ou indústrias, seja o que for, que também fazem esses produtos para ter o seu ganha-pão, seria uma concorrência desleal. Eu ser uma organização, vender o mesmo produto e não pagar o imposto, certo? Então, a partir do momento que eu decido isso, eu tenho que ter uma inscrição estadual no meu estatuto, constando, e eu tenho que emitir nota fiscal e pagar os impostos conforme a lei manda. Então, não dá para sair vendendo coisas sem pagar imposto. Se a gente quer ter uma contabilidade organizada e prestar contas e colocar a conta aberta no site, a gente tem que fazer direitinho, tá? Mas funciona assim, e a agência também pode ajudar, e estilistas podem ajudar, são os parceiros estratégicos para que você faça o seu projeto ter mais resultado. Participação em evento. Gente, quem é que não gosta de um evento? Quem é que não gosta de um show? Amanhã tem um para vocês aí, do EP, viu? Né? Quem é que não gosta de comer uma pizza? Quem é que não gosta de comprar roupa mais barata? Bazar. Né? Quem que não gosta de um bazar? Todo mundo. Né? Esses eventos todos funcionam. Desde que a gente entenda que os eventos são eventuais. Ou seja, não é sábado, Né? Não, calma.
né? O ideal é fazer um evento top, de matar, de fazer uma arrecadação legal uma vez por ano, né? E mais uns 2 no máximo, para arrecadar um pouco menos, mas porque o evento divulga também, promove, né? Integra, une as pessoas. Então o evento é importante também por isso, tá? Então no seu planejamento de captação de recursos é bom você pensar nos eventos, tá? Campanhas. Essa palavra campanha, ela pode remeter às campanhas de marketing social, que são as campanhas que a gente faz para mobilizar as pessoas por uma causa. Então, por exemplo, economize água, né? Não mate o golfinho, seja o que for. Mas campanhas que tenham força, garotos propaganda, pessoas importantes envolvidas e que promovam uma maior conscientização das pessoas para que elas parem de fazer coisas erradas, né? As famosas políticas públicas, né? O papel que a ONG tem além de executar projetos, né? Então essas campanhas, elas são importantes, elas podem ser patrocinadas e elas ajudam pra caramba na captação de recursos. E você tem campanhas promocionais, que são aquelas campanhas com o objetivo final de geração de renda, né? Uma campanha, por exemplo, aqui tem Restaurant Week. Restaurant Week, eu acho que tem. Então. O que é o Restaurant Week? É uma campanha feita em restaurantes, onde você tem um prato legal com entrada, um prato quente, uma sobremesa e às vezes até um café diferente. E você paga um valor bem menor do que o mercado cobraria para você conhecer aquele restaurante e, lógico, depois voltar, né? Então essas campanhas são super legais e nessa campanha eles têm uma parte social que é a cada prato vendido R$1 é doado para uma instituição. E no final aí de 2 semanas a gente está fazendo essa campanha, a gente está fazendo Sudeste, que é Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, que foi um sucesso, a gente fez para a Fundação Cafu, né? Além de tudo, eu ainda dou uma assessorada na Fundação Cafu e ajudo o Cafu no que eu posso, que é uma pessoa que eu admiro muito, faço questão de falar isso, né? Então, a gente fez foi um sucesso e agora está indo para o Nordeste, né? Você vê, uma campanha dessa de 2 semanas chega a dar 100 mil, 150 mil reais. Isso paga um projeto de 12 meses. Ou a manutenção de uma instituição durante pelo menos uns 6. Então é um recurso super interessante. Você vê como é legal você pulverizar as suas fontes? Você faz uma campanha, você também tem um evento, você tem a associação de pessoas, os sócios mantenedores, você pode fazer projetos, e esses projetos você pode fazer por lei, você pode captar por convênio, você pode captar internacional, você pode captar por edital. Olha quanta coisa tem. Mas a gente sempre vai nos mesmos, né? Na Tractedel, na Eletrosul, na Van, né? Acontece que não são... Eles são legais, ok, legal. Eles têm lei de incentivo, ok, legal. Vamos atrás mesmo. Mas tem mais coisa, gente. Tem mais recursos. Poxa, você fala, Fernanda, tem não. Tem 15? Tem não, Bem. Você já foi lá na associação comercial, pegou a lista, você já foi lá na Secretaria de Planejamento para entender quantas empresas estão abertas na sua cidade? Porque a gente tem pequena empresa também. Sabia que a pequena empresa também ajuda? Mas não é procurada? Por quê? Porque não está na TV, no comercial da Globo. E a gente não sabe que ela existe. Mas aí, para que serve a pesquisa? O estudo de mercado, para a gente entender onde é que a gente está pisando. Onde é que tem dinheiro? A pesquisa é para isso. E ela nos direciona, ela nos dá o caminho certo. A gente pula etapas, sabe? A gente para de dar, sabe, cabeçada onde não tem dinheiro e a gente entende onde tem dinheiro. Isso facilita muito a nossa vida. E assim, acreditem, tem dinheiro. Tem. E a gente tem que chegar nele. Mala direta. Olha, mala direta é uma ferramenta extremamente interessante de captação de recursos, mas ela exige um planejamento de uns 6 a 8 meses,
ela exige recurso, então a gente já não tem recurso. Imagina ter recurso para captar recurso, não vai ter mesmo, né? Mas ela exige recurso por quê? Porque você consegue o papel, você consegue a gráfica, a agência cria, tudo isso você consegue, tá? Mas o correio, a postagem, dificilmente você vai conseguir na parceria, a não ser que a pessoa que deu papel pague a postagem. Eu faço muito isso. Aquele dinheiro que não tem como driblar, não tem como você conseguir o serviço, eu faço alguém pagar. Mas do caixa do meu cliente eu não tiro, né? Porque alguém tem que pagar a conta e outro não pode pagar. Então eu tenho essa coisa na cabeça. Desde quando eu trabalhei na Fundação Abrinq, eu lembro que a gente tinha dinheiro para nada. Nada! Era tudo a custo zero. Ah, você quer fazer? Ah, você queria ter um táxi para você? Vai lá, faz a parceria com a cooperativa, né? Eu fazia, vamos lá, e não sei o que, e a coisa andava, né? E é assim que a gente vai otimizando e conseguindo captar os recursos e conseguindo também ficar mais profissional, com mais recursos também que não sejam dinheiro, né? Então a mala direta, assim, eu fiz muitas malas diretas na minha época de Fundação Abrinq, depois eu fiz um Laramara, cheguei a fazer alguma coisa para Casa Taiguara, e depois eu fiz para alguns outros clientes de forma pontual. E assim, quando existe já um recurso guardado, ele pode ser utilizado quando alguém paga, a mala direta, ela é uma ferramenta de massa, né? Claro que você vai ter que ter um mailing muito bem direcionado. E nessa minha trajetória eu fui aprendendo coisas muito interessantes, que os homens doam mais dinheiro que as mulheres. As mulheres preferem estar diretamente ligadas, elas são mais voluntárias do que os homens. Então, dados de mercado que me ajudam a direcionar as minhas estratégias para a chance de dar errado ser cada vez menor, né? Olha como essa informação de mercado ela é importante. Então, assim, existem milhões de formas de você criar uma mala direta. Quando eu fui fazer um curso em Londres sobre captação de recursos em 2004, eu falei, nossa, eu vou lá, vou aprender, vou detonar, vou chegar no Brasil, nossa, né? Então, assim, claro, eles são incríveis, as malas diretas são aquelas coisas de feltro, que vem com o negócio fofinho, que você chega em casa, quando você olha para ele toca uma música, né? Explode com fogos, isso é uma coisa, assim, impressionante, não tem como você não doar, né? Só que, claro, custa dinheiro. E a gente já não tem dinheiro para agência, imagina dinheiro para mala direta, né? Então esse acaba sendo praticamente o último recurso a ser utilizado, principalmente pelas instituições que estão num nível de sustentabilidade financeira mais avançado. Então, assim, é uma ferramenta legal? É, mas exige aí um planejamento e ela capta em massa, em grande volume. Então você manda 100 mil peças, né, de adoção financeira, volta aí 1.000, depende da localidade. No Sudeste o índice de retorno de mala direta é muito baixo, 0,2%, 0,3%. Né? Se você faz isso no Norte ou no Nordeste, isso já aumenta um pouquinho para 2%, para 3%. Há 20 anos atrás a gente chegou a ter 9% no Norte. Isso não funciona mais hoje. E não funciona por quê? Porque outras pessoas fizeram malas diretas muito ruins. E aí o meu cliente ficou bravo e não quer mais ver mala direta na frente, né? Okay. É igual telemarketing, né? Telemarketing funciona, você fala, nossa, telemarketing, nossa, odeio. Tudo bem, ok. Você faz parte dos 98%. Tem 2 que não. Então ele ainda funciona, né? Não é nessa proporção também não, estou brincando, mas isso vai por região, tá? Tem muito essa coisa da regionalidade e isso tem que ser levado em consideração, porque nem sempre uma forma de captar recurso em São Paulo funciona em Santa Catarina, nem sempre a forma de captar recurso aqui vai funcionar em Minas. O Brasil é muito grande, né? Ele é regionalizado, a gente tem particularidades e culturas diferentes, tá? Isso também tem que ser levado em consideração, tá? Bom, telemarketing eu acabei de falar, senão vou ficar aqui até amanhã. O face-to-face, que nada mais é do que o cara a cara, visita. Oi, tudo bem? Eu quero falar, não eu gostaria, eu poderia, será? Não, eu quero. Quero falar com o Antônio Hermílio. Quem gosta de Fernando? Sim, senhora, estou passando. Pronto. Né? Essa é uma técnica que no começo da minha carreira, eu trabalhava com a minha chefe, esse chefe tiver alguém disse, ela vai me matar. Mas eu lembro que quando eu sentei na minha mesa, no meu computador, no meu fax e a minha lista telefônica,
a minha chefe sentava na minha frente. Né? Era tão legal, porque eu ia ligar. Aí eu ligava e ela olhava pra mim, eu filmando, né? E eu, oi, então, morrendo de vergonha, né? E a chefe olhando. Então, mas sabe o que é? Ah, tudo ligava, né? Então, assim, o índice de resultado das minhas ligações era 0, né? -1. Né? E aí eu falei um dia pra ela assim, mas será que eu posso trabalhar sozinha numa sala? Aí, quando tá pensando em ser quem? Presidente, diretora, para ter sala. Aí eu fiz um teste. Eu fui pra garagem. E comecei a ligar sozinha, me achando, né? Olha, eu quero falar com o presidente. Quem quer falar? Fernanda? Ela, sim, senhora. Começou a dar certo. Começaram a passar a ligação. O problema é que quando passava, eu falava, gente, fala o que agora? O homem vai atender, né? E aí eu comecei a me virar, e eu fui chegando, e fui marcando visita, e fui conhecendo as pessoas, e assim a minha carreira começou. E hoje, claro, eu tenho muito mais facilidade, tenho muito mais técnica, né? Eu tenho uma equipe de estagiários incrível. E, gente, eles são muito bons, porque assim, quando eu contratei essa equipe, eu falei, ixi, vou ficar uma semana lá, né? Ensinando, como é que ele... Que nada! Não tem... Olha, eu quero falar com ela, gente, o que é isso? Eu não nasci assim, né? E cada vez mais as pessoas jovens estão, né, super bem legais, assim, afim, com gás, e indo muito bem. Eu defendo muito eles porque eles trabalham direitinho, só precisam de apoio mesmo, né? Então, assim, o face-to-face, ele ainda é muito importante. Eu não estou falando do Facebook, não, tá? Também não é o Skype, né? É ir lá, ir, tocar, cumprimentar, beijar, copiar, abraçar, né? Os surdos adoram dar um monte de beijo, né? Enfim, aqui ainda não sei que eu não tenho empresário, mas você tem que entrar nesse clima, e isso é bom, isso é gostoso, né? E a pessoa não esquece de você, sabe? Então isso faz uma diferença também, você vai criando esses relacionamentos, isso é muito importante. Brinde, nossa, quem que não adora um brinde, né? Nós estamos brigando aqui por causa do lapisinho que tem a borracha, né? Todo mundo ganhou um lapisinho? Ganhou? Ah, que bom, não vai ter briga, né? Então, assim, a gente adora um brinde. Fala que não. A gente adora, a gente tem 15 mil canetas na nossa casa, mas se a gente vê uma canetinha aqui, nossa, essa caneta eu quero, né? É ou não é? Então, assim, brinde é muito legal. E aí você pode utilizar o brinde para vender, você pode utilizar o brinde para fidelizar, você pode utilizar o brinde como desculpa. Ah, eu quero te levar um presente. Olha que legal, né? Então é importante. E assim, para os nossos clientes lá na Diária, eu não pago brinde, né? Cadê o alvo? Quantas empresas tem na região? Tem 10? Pá! Acertei a primeira? Não. Então vamos na segunda. Quem quer fazer parceria? Quem quer colocar a marca? Quem quer aparecer para os grandes empresários? E a gente faz parceria e os brindes são doados, né? E é uma via de duas mãos, viu, gente? É uma via de duas mãos, porque parceria é uma via de duas mãos. Não adianta você chegar no empresário e falar, vamos fazer uma parceria, você paga o meu projeto? Ele fala, tá bom, ganho o que com isso? Tem que ter a volta, né? Quais são as contrapartidas, de que jeito eu vou aparecer, o que eu posso ganhar com isso, quantas pessoas vão ser atingidas, tudo isso tem que ser respondido, tá? Bueno. Empresas. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita empresa. Tem muito, não tem só a Eletrosul, a Tractebel. Legal, tem, mas tem mais. Tem pequenas, tem médias, né? Até a padaria, o que for, até a banca de jornal pode ser um parceiro. Todos eles têm dinheiro. E todos eles têm vontade de fazer alguma coisa. É só a gente descobrir o quê, né? Então você pode fazer uma central de associados com pessoa jurídica, você pode também fazer uma campanha de adoção financeira com empresas, você também pode fazer eventos, eles podem patrocinar os eventos. Tem coisa em evento que é muito difícil de conseguir. Você consegue espaço, você consegue cadeira, você consegue isso, ok, mas buffet, você consegue um desconto, vai até 50% já conseguir, né? A parceria, tal, justo e tal, a gente também ajudando ele a vender, enfim. Mas dificilmente você vai conseguir 100%. Né? E aí você vai ter que ter uma reserva de dinheiro para pagar aquilo que você não conseguiu. E aí você faz um patrocínio. Transforma esse evento num projeto e vende as cotas. Né? Então é uma forma de você captar com as empresas.
participação em campanhas, através das leis de incentivo, através de editais. Elas também podem comprar produtos e brindes para os seus funcionários, para fazer de fim de ano, para dar de presente, eles adoram brindes também, né? Mala direta você pode fazer para a empresa, tem instituição que faz telemarketing para a empresa. Aliás, as que são especialistas nisso, elas fazem telemarketing, já liga para o prédio inteiro da mesma empresa de motoboy, vai uma vez só e cabe e pega lá todo mundo, né? E é assim mesmo que funciona. As visitas pessoais, que funcionam muito bem. Eu acho que isso é o que mais funciona, na verdade, com as empresas, são as visitas pessoais, né? Até porque existe uma certa rotatividade de executivos, né? Eles ficam 5, 6 anos, geralmente, depois troca de empresa. E se ele troca de empresa, eu sei onde ele está, não é? Então, isso é importante. Selos sociais. A gente já fez na DEAT, se eu não me engano, 6, agora a gente está fazendo o 7º projeto de selo social, que é, na verdade, ele é um programa que mistura marketing social com geração de renda, e que você dá como contrapartida, além de diversas vantagens, o direito de uso daquela imagem do selo, que tem que ser uma coisa muito legal, senão eu não vou querer usar, né? Então, a agência de propaganda pode te ajudar com isso também. E as doações únicas também são ferramentas com empresas. Aí, continuando em fontes de recurso, a gente tem as organizações financiadoras nacionais e internacionais. E a gente tem o que a gente chama de demanda espontânea. O que é isso? Os ministérios, as organizações bilaterais e multilaterais de cooperação internacional, elas geralmente têm lá na sua missão uma determinada causa. Então, o Ministério do Meio Ambiente, né? O GTZ, na Alemanha, geralmente está bem focado em meio ambiente. A JICA, do Japão, geralmente está focada em obras urbanas e criança e adolescente. Enfim, cada um tem lá a sua causa principal. Essas organizações, elas têm aquilo que a gente chama de edital de demanda espontânea. O que é isso? Elas estão abertas o ano inteiro para receber projetos que tenham a ver com aquela causa que elas cuidam. E elas estão abertas em momentos específicos do ano para projetos de assuntos específicos através dos editais, né? Então é importante a gente conhecer um pouquinho disso para saber o que é que dá para captar em que momento do ano. Os prêmios, que tem os nacionais e os internacionais, sempre de reconhecimento de boas ações, sejam elas sociais, ambientais, culturais, esportivas. Os editais específicos que eu acabei de falar. Então a gente tem aí uma gama interessantíssima de organizações financiadoras de projetos a fundo perdido. O que é isso? Não tem que devolver, né? Então, para a gente é bem legal. Na verdade, a gente tem que devolver uma coisa só, resultado, né? Transformação social, essa é a contrapartida, né? Recursos públicos. A gente tem várias formas de captar recursos públicos. A gente pode fazer convênio com a prefeitura, com o governo, com o ministério e até com a presidência da República, que abre alguns editais específicos ao longo do ano, dependendo dos problemas que surgem no país, né? Através dos nossos projetos também tem prêmios e os incentivos fiscais. A gente tem uma série de incentivos fiscais no Brasil e, acredite se quiser, o Brasil ele é um dos países mais completos, entre aspas, de leis. Por quê? Porque a gente tem as federais, a gente tem lei do esporte, a gente tem lei para a cultura, a gente tem os fundos da criança e adolescente, né, que acaba acontecendo em nível federal. Você tem o fundo distrital, você tem os estaduais, você tem os municipais, isso está ligado ao imposto de renda. Você tem ainda, em nível nacional, que foi lançado ano passado, o PRONON e o PRONAS, né, um para a questão oncológica e outro para a questão de deficiências, né, que são muito interessantes, mas ainda estão no começo, estão um pouco confusos, né? Mas eu estive em Brasília quando foi lançado, e eu estive em Brasília para cadastrar um cliente meu. Então não foi muito fácil, mas conseguimos, atingimos o nosso objetivo, e eu espero que esse ano a coisa esteja mais organizada, né? E vai estar. E aí a gente tem essa coisa da oncologia agora, que eu acho extremamente legal, para ter esses projetos de pesquisa, hospitais e tal, e na questão
da deficiência da pessoa portadora de algum tipo de deficiência, que é bem legal também, a gente não tinha nenhum apoio, né? E aí, fora isso, a gente tem leis estaduais, que a gente não tem em todos os estados. Tem estado que não tem estado que não funciona. Tem estado que tem, viu, Santa Catarina? Viu? Então, tem estado que tem e não funciona. Olha que legal. Aí você entra no site, nem eu fui entrar no site, né, para ver a lei e tal. Falei, nossa, que lei legal. Teoria, linda. Prática, zero, né? E aí? E aí tem que funcionar, gente. A lei está aí para quê mesmo? Sobrou recurso, parece, nos anos da lista do óculos. É uma piada. É, sobrou? Não tinha projeto, né? Não tem que fazer nada, o país está tão bom. Tem que fazer, as pessoas estão felizes. Né? Tá tudo acontecendo bem, vai todo mundo teatro barato. É isso aí. Né? Espero que o CQC esteja nos ouvindo. Né? Bom, e aí a gente também tem leis municipais. Também não são todos os municípios que têm, mas também tem a velha história de que existe, mas será que funciona? Né? Então é importante a gente se ater a esses pequenos detalhes. Mas tirando esse pequeno problema, né, a lei de incentivo realmente é um excelente negócio, como a gente falou. Então que os empresários se atentem a isso. Né? Estão filmando aqui, nós estamos passando ao vivo. Mostra a plateia aqui, por favor. Né? Estamos passando ao vivo. Governador, tudo bem? Prefeito, olha a lei, vamos fazer funcionar. Né? Então, ela é realmente um excelente negócio. Empresários, vamos aprender como é que usa a lei. Olha que beleza. Todos nós aqui, todo mundo sabe como usar a lei, não sabe, a gente vai ensinar. Só chamar, vou de graça ensinar, só me chamar que eu vou. Né? Só me chamar. Estão por todo o Brasil, a gente, como eu acabei de falar, federal, municipal, estadual. São desconhecidas na prática. Né? Não devem ser a sua principal fonte de recurso. Tá? Não dependam disso. Ela tem que estar ali no lequezinho, não mais que 30% do total. Tá? Não dependam disso para sobreviver. Tá? E são um plus para qualquer tipo de projeto. Então, se o projeto já é legal, a gente já vai ajudar a comunidade, a marca dele já vai aparecer e ainda por cima ele vai pagar com imposto. Então, é um plus. Tá? Olha que bonitinho. Quem é que está se vendo ali no espelho? Quem? Hã? Quem aqui vai captar recurso? Levanta a mão. Levanta alto. Vamos fazer um exercício? Vamos. Como é que o leão ruge? Ai, adorei! Vamos todo mundo fazer igual? Vai, 1, 2 e... O governador! Né? A gente tem que sair de casa, gente, assim. Eu sei que não é fácil. Eu sei, você acorda cedo, criança chorando, o salário não tá bom, o dólar aumentou, tá chovendo, ok. Mas mesmo assim, a gente tem que puxar lá do fundo da alma, né? Coloca uma música, eu faço isso, né? Se você tiver uma música que você gosta, uma fotografia que te anime, às vezes seu filho, coisas que te animem, né? Sogra, essas coisas. Você pega ali, né? Aí eu posso falar da minha, que ela é gente boa. Você coloca ali a foto. É de verdade, estou falando sério, isso é um exercício. Pega uma música que você gosta e assim, acorda de manhã, lá, toma seu banho, faz o que você tem que fazer. E aí, chega perto disso que você gosta. E já pensa positivo que o dia vai ser bom. Se for música, você já sai cantando e dançando, ok, vamos embora. E vamos captar o recurso, porque a gente depende disso. As instituições e os projetos dependem disso. E a gente tem que se enxergar dessa forma e ter essa força, essa automotivação, né? Para que a coisa realmente aconteça. Eu já estourei tempo, né? Bom, aí você tem 3 tipos de captador de recursos. Isso é uma coisa que a gente foi aprendendo também na nossa história, na minha carreira, e com os amigos e com as pessoas que trabalham comigo. E aí a gente tem o institucional, o autônomo e o consultor. O institucional, por que tem 3? Porque são perfis diferentes, são funções diferentes, são salários diferentes, tudo diferente, né? Então a gente resolveu dividir, porque dependendo do cliente que a gente atende, a gente encomenda um ou outro. O institucional, ele é aquele que ele vai trabalhar só para aquela organização
ele trabalha em regime de CLT, ele tem que ter um perfil muito parecido com o de um gerente de marketing. A diferença é que o gerente tem budget para administrar e o captador não tem. Ele tem que captar o budget para depois fazer, né? Então tem um trabalho a mais, então tinha que ganhar, mas não ganha. Mas enfim, o institucional é esse, e geralmente ele é uma pessoa que faz o planejamento de captação de recursos das organizações, ele faz o planejamento, ele executa o planejamento, ele monitora o planejamento, ele avalia o planejamento, etc. Tá? E aí essa equipe vai crescendo e isso vira um departamento de captação de recursos. E a gente tem instituições que estão super bem e que tem às vezes departamentos, por exemplo, a PAI de São Paulo, ela tem, se eu não me engano, 12 pessoas no seu setor de captação. E enfim, então, se eu não me engano, são 8 ou 12 milhões por ano. Né? Então, quer dizer, é meio proporcional. Você vai crescendo o recurso e isso vai tomando corpo. Né? O autônomo é o captador de recursos que trabalha com projetos. Só com projetos. Então, os projetos já estão prontos, ou ele ajuda a elaborar. Eu sempre defendi que o captador de recursos tem que fazer parte da equipe de elaboração do projeto. Sempre. Porque senão o projeto chega na nossa mão, a gente tem que mexer em um monte de coisa, porque está uma linguagem assim boa. Né? E aí eu não consigo vender, não tem contrapartida, ninguém pensou nisso. Então, desde o começo, se eu tivesse participado dessa elaboração, a gente não tinha um retrabalho, né, para formatar o projeto para o mercado. Mas o autônomo é isso, ele vai trabalhar com os projetos e ele tem que ter uma determinada ética de não trabalhar para clientes considerados, entre aspas, concorrentes. Né? Ah tá, eu trabalho para duas instituições de esporte. E eu sei que aquela empresa gosta de esporte. Qual é o critério que eu uso para levar quem? Tá? Então, existem questões éticas importantes a serem pensadas dentro desse trabalho. E o consultor é aquele que a gente considera um especialista que tem no mínimo 12 anos de experiência prática e que com essa prática que ele tem, ele vai ajudar você a pular os obstáculos e a chegar mais rápido no dinheiro do que se você fosse tentar isso sozinho. Porque ele já sabe os caminhos, já tem umas dicas, já tem umas manhas, conhece bem o mercado, sabe onde está o dinheiro, quem quer o que, quem não quer. Então, é um profissional que eu recomendo, né, que seja eu, seja qualquer pessoa que tenha essa experiência, para te ajudar num momento que você está em dúvida, né? E que você precisa fazer um projeto e não sabe por onde começar, e precisa de recursos, está numa situação difícil, então a consultoria é importante por conta disso. Tá? E aqui é o pulo do gato. Né? O que é o pulo do gato? É uma brincadeirinha, na verdade, né? Então, o que é isso? Se cure da síndrome de amendiguez. O que é a síndrome de amendiguez? É ter medo de captar recursos. É ficar assim, ah, sabe o que é? A gente está falindo. Nós vamos fechar as portas. Gente, para com isso. O que tem melhor do que você é? Dinheiro, ok, já entendi. Mas, peraí, você tem um projeto, você está ajudando a melhorar o mundo, então peraí que vocês estão no mesmo nível. Para com esse negócio de pedir, eu vou pedir dinheiro. Coisa feia. Não, eu vou fazer negócios. Eu estou te levando, estou levando para você uma oportunidade de negócio social, para sua marca ficar bem vista, para sua empresa ficar bem na fita. É isso que eu estou te levando. Então, para com esse negócio. Você vai numa reunião, eu falo isso para todos os meus alunos. Você vai na reunião, aí você encontra aquele empresário que fala, bom dia. Aí você fala, bom dia. Aí você vai naquela reunião, você encontra uma empresária que fala, bom dia. Você fala, bom dia. Você estabelece uma linha de comunicação no mesmo nível. O que é esse negócio? Ah, vai vir alguém me vender um projeto. Não vou te vender nada, bem. Se você não comprar, eu vou levar no concorrente. É simples. Sabe? Então a gente tem que encarar isso como negócio, como profissão. Não tem esse negócio de sair pedindo. Sabe? Vou pedir dinheiro. Para com isso. Não, isso não existe. Né? Fale a mesma língua. Acabei de falar. Então assim, é importante você se atualizar. Né? Essa coisa do Google Alerta que eu falei é importante. Os termos que o mercado está usando. Então imagina você chegar numa reunião e o empresário falar assim, olha, Fernanda, esse mês
eu não tenho cash flow porque o meu budget, ele não combina com o research que a equipe fez. Então eu acho o seguinte, eu vou, como que é aquela palavra que o rapaz falou? Se você me trouxer um framework, isso foi o presidente de uma instituição que falou para mim, eu nunca tinha ouvido, me traz um framework, e aí eu vejo se eu tenho cash para fazer o seu projeto e agradar o meu conselho administrativo. Né? Então, quer dizer, a gente tem que estar muito... Tem um dicionário de termos de marketing que é super legal, que fala de tudo isso de forma bem atualizada. Por quê? Porque a gente lida no dia a dia com esses profissionais de marketing, a gente tem que estar muito ligado para saber o que ele está falando, senão a gente perde metade da conversa, né? E aí não tem como captar. Tenha um bom material, gente, por favor, vai na gráfica, faz uma parceria, puxa vida, faz um material bonito, uma foto bonita, aquela borrada, assim, né? Aquela coisa. Não, faz um material bonitinho, faz revisão de texto, faz uma coisa legal, apresentável, isso faz uma diferença na hora de captar dinheiro. Saiba portar-se em reuniões. Lógico, a etiqueta é importante, né? É melhor você estar de salto onde as pessoas estão de chinelo, do que você estar de chinelo onde está todo mundo de salto. Então, isso faz uma diferença. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que te julga, às vezes, no primeiro momento por conta disso, né? Então, eu sinceramente queria estar de Havaiana aqui, né? Mas é aquela coisa, a gente tem momentos e momentos, e os momentos dos negócios, eles exigem determinadas atitudes, vestimentas, cumprimentos, tudo isso tem que ser levado muito a sério, tá? Quem tem LinkedIn? Eu também tenho, pode me chamar. Então, assim, o LinkedIn é uma ferramenta extremamente importante. Eu acabei de fechar uma campanha com a... Não vou falar não, o negócio não é. Tem superstição. Então, eu acabei de fechar uma campanha super legal e eu encontrei a pessoa no LinkedIn. Porque eu fiz uma pesquisa, vi que essa rede tinha mais de 500 lojas. Eu falei, bom, eu vou fazer com 500. Ó, vou ganhar mais dinheiro, vou fazer mais dinheiro para a instituição. Tá bom. Cadê a pessoa do marketing? Até o pessoal da minha equipe me ajudou nisso. A gente ficou 2 semanas tentando achar e não achava. Gente, 2 semanas, para com isso. Acho que foi um dos contatos mais difíceis que eu fiz. E aí eu encontrei essa pessoa no LinkedIn. E aí a gente foi falando, negociando, enfim, acabou saindo. Acredite em você, acredite na instituição. Não dá para trabalhar num projeto que você não acredita. Não dá para trabalhar numa instituição que você não acredita. Se você é captador, está com esse dilema, será que eu fico, será que eu vou? Leia um livro chamado Um Pavão na Terra dos Pinguins. Eu já tenho a minha opinião, mas você lê que aí eu fico descompromissada, né? Acredite no projeto, na ideia. Não tenha medo de dar certo. Tem que dar certo. Você merece, a instituição merece, o país merece, as crianças merecem, os Mico-Leão Dourado merece, todo mundo merece. Você é feliz? Não é? Então, não tenha medo. Acredite que vai dar certo, vai embora. Se você não acredita que vai dar certo, você faz outra coisa que você acredita que dá certo. E aí isso é bom para outra coisa e é bom para você. Certo? Ufa! E é isso, gente. Obrigada e agora estou à disposição. Meu e-mail, dearo@dearo.com.br. Pois não. Fala um pouco sobre o papel do contador. Papel de quem? Contador. Do contador? Olha, o contador é praticamente meu irmão, né? O contador é meu brother. Eu ligo para ele quase. Liguei para ele almoçando com a Ju hoje, daqui de Floripa. Por quê? Porque eu não sou contadora e algumas dúvidas os patrocinadores têm. Então, dependendo da empresa que a gente visita ou da fonte de recurso e do nível em que essa negociação está, eu levo o contador junto para ensinar, principalmente o processo operacional de pagamento de lei de incentivo. Tá. Mais alguém? As pesquisas do terceiro setor
estão disponíveis. Ó, dando o microfone. As pesquisas que você comentou em relação à terceiro setor, elas estão disponíveis? Sim, sem dúvida. Você encontra muita... Graças a Deus a gente tem internet, né, gente? Então, assim, você encontra muita coisa na internet e nos organismos que estão acostumados a fazer esse tipo de pesquisa. Você tem pesquisa no IPEA, você tem essas pesquisas no Instituto Ethos, é que o IPEA, eu não vou falar. Você tem pesquisas interessantes também dentro do site do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. E se você colocar no Google, porque eu sou muito assim, sabe? Eu vou muito direto no que eu quero. Então, isso te otimiza tempo. Se você coloca no Google pesquisa, área social e o que você está procurando, ele acha para você bem rápido e aí você encontra. Mas tem muita coisa. Se tivesse outros trabalhos... Não. Na verdade, não, até porque elas saem aleatoriamente. Não tem um único organismo que faça isso, infelizmente. Mas a gente tem bastante coisa de anos atrás, mais recente. Saiu uma, inclusive, que você vai encontrar, se eu não me engano, ano passado, sobre as doações de pessoa física. Se você colocar isso no Google, não lembro o nome agora, me perdoa, mas se você colocar pesquisa, pessoa física, doação, vai sair. O IDES, Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social. E conforme você for pondo, você vai encontrando. Tem coisa internacional também muito legal. Tá? Eu queria entender um pouquinho como que funciona a tua empresa. Assim, você hoje recebe mais projetos assim prontos? Você também desenvolve? Então, a gente trabalha com projetos desde a ideia. Até porque a gente criou um comitê interno na empresa para a gente avaliar se a ideia é viável. Porque não é só porque o meu possível cliente chegou na empresa e falou: tem uma ideia, quero fazer uma viagem para Marte, né? E eu quero que você capte. Não é só porque ele quer isso e que eu vou ganhar dinheiro com isso que eu vou fazer. Eu não sou santa, mas eu não vou fazer perder tempo com uma coisa que eu sei que vai ser praticamente impossível ou que não está preparada para ir para o mercado. Então a gente avalia isso internamente, dá uma filtrada, dá uma ajuda nisso. E se ele decide fazer com a gente uma elaboração de projeto comercial ou uma elaboração técnica ou colocar na lei, aí a gente presta o serviço e cobra, né? Mas isso vai depender dessa primeira avaliação. Inclusive os projetos prontos que chegam para captar, a gente avalia quem é o proponente, se o recurso condiz com a realidade, se as contrapartidas são legais, se a gente pode mexer na contrapartida, se o material está bonito, se é isso mesmo, enfim, a gente faz uma avaliação de tudo para entender se isso vai vender ou não. Tá? Tudo bem? Tá bom? Cadê o código? Cadê o código? Você falou no começo sobre a questão da ética, tanto no relatório das atividades, na avaliação. Principalmente o que eu queria perguntar é em relação à avaliação final, no pós-projeto. Você comenta alguma coisa sobre avaliar o que aconteceu, para retransmitir isso para o meu financiador. O que eu devo colocar? Ou seja, é correto, é necessário que eu coloque, por exemplo, eu planejei tal coisa, X coisas, e uma delas não deu muito certo de acordo com o que eu planejei. Completamente correto. Devo colocar acima de tudo. Até porque as coisas podem não ter dado certo, não é por sua culpa. O projeto social, ele não é uma ilha. Ele, né, a partir do momento que eu vou ambiental ou cultural ou esportivo, né? Quando eu vou fazer um projeto, ele tem vários atores nesse projeto. Então, existe a organização lá com seus professores, educadores, seja o que for, assistente social, pedagogo, ok? Existe a própria comunidade, que é parte desse processo, né? Então, por isso que a gente faz pesquisa antes, porque assim, não adianta eu querer ensinar informática numa comunidade de analfabeto. Não adianta. Agora, pode fugir um dado às vezes? Pode, claro, gente, sem dúvida, isso não é culpa nossa, mas a partir do momento que você decide fazer direito e você faz essa pesquisa antes, a chance de dar errado é muito menor, mas pode acontecer, e vou te dizer, acontece, né? Acontece, é triste, às vezes a gente não queria que tivesse acontecido, mas acontece, a gente está lidando com pessoas.
né? Então, tem que ser o mais transparente possível, e esse é mais um motivo para você captar de novo com ele. Olha, tive um problema e nós queremos resolver para ficar perfeito. Então, segunda fase, você patrocina. Tá bom? Então, acho que fechou, né, gente? Então, mais uma vez, obrigada. Desejo que vocês captem bastante, desejo que a lei funcione, não é? E que tudo possa dar certo aqui para vocês em Santa Catarina. E que o Cláudio tenha também mais apoiadores e pessoas, né, e empresas conscientes que queiram ajudar, que queiram contribuir. Afinal de contas, esse é um espaço incrível. Vocês já foram lá no Instituto Nação Brasil? Tem cinema, tem sala de cinema, é um imóvel de 100 anos, é uma coisa assim incrível, com uma vista maravilhosa, e que assim, precisa de patrocinador, e que eu acho que tem que ter apoio, não pode fechar, né? Então vamos fazer alguma coisa, né, empresários aí de Florianópolis, né, e com os outros projetos que também devam estar aí, porque a gente precisa melhorar esse país. Como é que é isso? Né? E aí, mais uma vez, agradeço o convite.